João Victor Teófilo trazendo a primeira informação da manhã desta sexta-feira. Manda ver, João. Pitoli, você falava a respeito do STF, né, já avaliando aí que as plataformas digitais são sim responsáveis pelas publicações dos usuários, e ontem o que chamou bastante atenção foi o ministro Dias Toffoli. Ele ficou visivelmente emocionado ao anunciar o consenso aí sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet durante esse julgamento que aconteceu ontem. Como a gente trouxe aqui há pouco, a Corte decidiu por 8 votos contra 3 responsabilizar as Big Techs pelas postagens dos usuários. O Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF, chegou a interromper Toffoli para que o magistrado pudesse se acalmar ali. Ele ficou bastante emocionado, lembrando que Dias Toffoli foi o responsável pela criação da... Oi. João, pera um pouquinho. Emocionado? Ele chorou. Ele chorou porque ele estava dando no nosso lombo, é isso? Ele chorou vibrando com a censura que chega no Brasil? Ele se emocionou logo que fez o anúncio aí do consenso da decisão do STF a respeito do Marco Civil da Internet. E só para complementar, Pitoli, ele foi, de acordo com o Poder 360, o responsável pela criação da primeira frente de investigação ampla relacionada a publicações nas redes sociais. Vamos acompanhar. E muito me honra, senhor presidente, poder fazer a leitura desta tese. E digo, senhor presidente, que muito me honra fazer parte dessa corte. Só para fazer um registro, enquanto o ministro Toffoli toma um gole d'água, a meu crédito, eu digitei pessoalmente cada uma das teses aqui, ouvindo um por um, e construindo todos os consensos possíveis, e com a boa vontade de as pessoas que foram abrindo mão das posições mais radicais, e com os 10 dedos digitados ali rapidamente. Obrigado, senhor presidente, me deu a oportunidade de resgatar o fôlego, mas é porque é de coração que eu falo isso. Bom, você viu aí esse momento onde Dias Toffoli se emociona. A tese vencedora reconheceu o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é o tema do julgamento em questão, como parcialmente inconstitucional. O dispositivo era a regra geral e definia a necessidade de uma ordem judicial para excluir o conteúdo. Agora será a exceção e restrito apenas para crimes contra a honra. A regra geral passa a ser o artigo 21, que estabelecia que uma notificação privada é suficiente para casos de nudez não autorizada e agora passa a valer para conteúdos ilícitos também. O placar final do julgamento foi o seguinte: votaram a favor da tese 8 ministros: Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. E contra a tese foram 3 votos dos ministros André Mendonça, Edson Fachin e Nunes Marques. Hugo Mota e Davi Alcolumbre vão ao STF defender emendas parlamentares. A dupla representará o Congresso Nacional na audiência convocada pelo ministro Flávio Dino sobre o tema. Os presidentes da Câmara, Hugo Mota Republicanos PB, e do Senado, Davi Alcolumbre União AP, participam, nesta sexta-feira 27, da audiência pública no Supremo Tribunal Federal que vai debater as emendas parlamentares. A reunião, que terá a participação da dupla de políticos, foi convocada pelo ministro Flávio Dino, relator das ações que cobram mais transparência nos pagamentos. A presença de Mota e Alcolumbre foi confirmada na quinta-feira 26 pelo STF em atualização do cronograma de discussões da audiência. Os representantes do Congresso, segundo a nova agenda, falarão por volta das 12h30. Segundo a programação, cada um terá 30 minutos para expor suas posições sobre as emendas parlamentares. É de se esperar que Mota e Alcolumbre repitam os argumentos que já utilizam em favor dos pagamentos. Depois dos parlamentares, quem fará a exposição é Jorge Messias, advogado-geral da União, e outros 4 representantes de ministérios do governo. O grupo terá, ao todo, 30 minutos para a exposição. Esse bloco de discussões será fechado, então, pelo ministro Jorge Oliveira, vice-presidente do Tribunal de Contas da União. Ele terá 15 minutos para falar. Congresso XSTF. A falta de transparência das emendas é o principal ponto de tensão entre Dino, relator das ações, e o Congresso.
A ideia da audiência é reunir contribuições que ajudem a Corte a avançar no mérito das ações e não serão debatidas denúncias, imputações de improbidade ou casos de desvios de recursos públicos. O encontro será dividido em 4 blocos. No primeiro, às 9 horas, cada convidado terá 15 minutos para expor seus argumentos. Em seguida, às 12h30, será a vez de órgãos e entidades se manifestarem. É neste grupo que Mota e Alcolumbre estarão inseridos. No terceiro bloco, previsto para as 14h20, os inscritos habilitados poderão falar por até 10 minutos. Por fim, às 15h50, o debate será encerrado com contribuições da Procuradoria-Geral da República e do ministro Flávio Dino. Veja a lista completa de convidados e a programação da audiência. Atenção, o ministro Flávio Dino fala neste momento, começa a audiência pública para falar sobre transparência no uso do seu dinheiro, no uso das emendas parlamentares. Estão presentes o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Vamos ver aqui um tiquinho do que diz, então, o ministro. Se nós temos fatos recentes, como, por exemplo, esses erros administrativos, possíveis crimes envolvendo lesões a aposentados do INSS no âmbito do Poder Executivo, essa conta é repassada para aqueles que estão na praça. Se nós temos no Poder Judiciário, nas instituições do sistema de justiça, supersalários, penduricários, etc., quem paga a conta é quem está na praça. E, do mesmo modo, se eventualmente nós não tivermos emendas parlamentares ajustadas à sua finalidade, novamente a conta é repassada para a praça. E cito exemplos envolvendo, quem sabe, os 3 poderes para nós conseguirmos entender bem que a dimensão da harmonia envolve exatamente esse diálogo franco, direto e sem nenhuma tentativa de interdição ou de imposições quanto a debates. Isso pode, isso não pode. Quem diz isso é exatamente a Constituição da República e mais ninguém. Nós precisamos ter seriedade e ponderação do debate. São virtudes cívicas, talvez para alguns fora de moda, mas é dever do Supremo Tribunal Federal reavivá-las, fazer com que todos nós consigamos exercer essa dimensão da atividade pública com seriedade e com equilíbrio, com bom senso, com moderação e com uma visão processual para compreender que problemas graves demandam soluções processuais, progressivas e ajustadas de modo consensual. Ministro Flávio Dino fala neste momento ao vivo. O que você acompanha é por meio da TV Justiça. E nós estamos aqui vendo a abertura dos trabalhos, tá? Nós temos o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o presidente do Senado Federal e, consequentemente, do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que estão ali dando até uma contextualizada importante, até para poder ouvir a Clarissa sobre esses assuntos de emendas parlamentares. Flávio Dino foi o ministro que virou a pedrinha no sapato. Depois da divulgação do relatório da política monetária, o presidente do Banco Central deu mais detalhes sobre as projeções. O repórter Eduardo Gayer acompanhou. No documento, a autoridade destacou que não vê convergência da inflação à meta, que hoje é de 3%, até o 4º trimestre de 2027. O Banco Central também revisou para cima a sua projeção de crescimento do PIB brasileiro em 2025, desta vez de 1,9% para 2,1%. Após a publicação do relatório, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, concedeu uma coletiva de imprensa. Em meio à queda de braço entre o governo e o Congresso em torno da política fiscal, Gabriel Galípolo avaliou que é muito positivo ter o tema como o centro dos debates no Brasil, apesar de ocorrerem o que ele chamou de dores do processo democrático. Ele destacou que endereçar a questão fiscal é algo muito importante para que se encontrem alternativas que possam colocar a dívida pública brasileira em uma trajetória mais sustentável. Ele também afirmou que a queda do decreto do IOF, que foi ordenada pelo Congresso Nacional, significará novos congelamentos no orçamento da União, de acordo com as regras do arcabouço fiscal.
O presidente do Banco Central também disse durante a coletiva de imprensa que não pode afirmar por quanto tempo o Brasil manterá os juros altos e que todas as autoridades monetárias do mundo têm evitado traçar cenários neste momento. Em relação ao processo de compra de 58% do Banco Master pelo BRB, o presidente do Banco Central afirmou que ainda aguarda outras informações para que possa fazer a sua análise. O Banco Central precisa dar aval a essa operação, que já recebeu o ok do CAD. Vamos ouvir um trecho então do que disse o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, após a divulgação do relatório de política monetária. Quando saiu as medidas do IF, começou todas aquelas discussões, né, sobre o quanto aquilo representava de aperto monetário e tudo mais. O Banco Central tende a ter uma função-reação distinta, ele tende a não querer fazer mudança nos dados de inclusão e incorporação sem a gente ter uma consolidação e uma certeza maior, justamente para não agregar mais volatilidade no processo. E acho que essa estratégia tem se demonstrado uma boa estratégia para a gente ali, né? E aí, sobre o tema do IOF e a correlação com a neutra ali, né? Eu acho que, nesse caso, talvez não se aplique, porque, assim, se a gente pegar o que o próprio governo vem dizendo através dos ministros, a ministra Gleisi falou isso, o ministro Haddad falou isso, na ausência da medida do IOF, o que foi dito é que teria que se fazer um bloqueio, um contingenciamento ainda maior. Foi isso que foi dito. Então, dentro da regra do arcabouço, é isso que você deveria fazer. Então, nesse caso, da mesma maneira como os outros, a gente precisa esperar para ver qual que vai ser o desdobramento final, para que a partir daí a gente veja como é que isso vai impactar a inflação corrente e as expectativas, né? Mas o sinal hoje é muito mais um sinal sobre qual é o resultado no curtíssimo prazo, né, para o ano fiscal de 2025, essa discussão que está ocorrendo ali, e a reação que foi apresentada ao longo da semana por parte dos ministros é que isso provocaria, pela regra do arcabouço, um contingenciamento e um bloqueio maior. Mariana Almeida, mais do que a fala do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, essa imagem dele passando assim a mão na testa enquanto ele fala do IOF, ilustra bem ali o momento do governo. Claro que foi uma coincidência, mas ele faz assim, né, para falar do IOF. Você vê que é mais ou menos isso. O governo deve estar assim, o que eu faço agora? Né? Porque tem uma conta para fechar aqui e não estou conseguindo. Acho que o Galípolo ele até tentou ver o copo ali meio cheio quando ele, né, menciona a questão de o país está discutindo, a gente está entrando de maneira mais séria na questão das metas fiscais e buscando alternativas que contemplem os diferentes interesses e as diferentes visões que se tem sobre o processo de desenvolvimento brasileiro, né, achando quais são as alternativas. E não cabe a ele, embora ele tenha coçado a testa, não cabe a ele fazer esses cortes. Ele pode estar preocupado, mas dessa vez ele está fora do holofote, porque uma vez que não tem nenhum ajuste dos 10, 12 bilhões que estão sendo mencionados pelo lado da Receita, tem que entender o que vai acontecer pelo lado da despesa. E aí isso é responsabilidade do governo, do Executivo, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, que a gente cita pouco, inclusive eu tenho visto muita ausência aí do planejamento nesse debate, mas o planejamento seria fundamental para entender onde tem espaço para corte que não tem efeitos significativos do ponto de vista social e econômico, porque a gente olha às vezes para o social como se fosse um restinho ali do problema econômico, mas não é. A gente ter uma estrutura econômica que esteja, ou melhor, uma estrutura social que seja responsável, gera capacidade produtiva, gera consumo no país, gera ativação também da economia, a partir de um bom cuidado com todo mundo, não só com o sistema econômico que já está indo melhor. Então, esse equilíbrio de como é que a gente trata também o ambiente social, ele acaba sendo super importante e falta, às vezes, para a gente monitoramento desses gastos, entender, dentro, inclusive, dos benefícios, da qualidade do que se tem de política, como é que a gente, de fato, entende isso com efeito de futuro, com resultado para o conjunto, e não só como uma coisa que pode ser cortada. Acho que o que o governo tem falado é que vai cortar em benefícios sociais, usando muito isso politicamente, mas como é que a gente olha isso também do ponto de vista de desenvolvimento para o país? E aí
teria, claro, que ter políticas mais responsáveis, entendendo esse vínculo de maneira mais explícita. Bom, o Galípolo, como eu disse, não está sendo chamado para resolver isso nesse momento, ele só vai ser chamado caso o governo não consiga cumprir a sua tarefa e, eventualmente, você tem um problema fiscal, ou seja, não fecha a conta, isso pressiona aí o resultado total, pressiona a inflação e aí sim, política monetária ativada mais uma vez. Mas por hora, ele só está preocupado e talvez esperando, puxa, tomara que resolvam esse negócio e não volte para a minha mesa de novo para decidir a forma de dar estabilidade para a economia. Depois da divulgação do relatório